Imagine se você tivesse a capacidade de saber da vontade de Deus para todas as coisas da sua vida. Desde a pessoa com quem você vai se casar, quantos filhos você deve ter, qual faculdade você deve fazer, as amizades que você precisa ter na sua vida, quantos sofrimentos seriam poupados e quantas alegrias você teria vivenciado. Mas e se eu te disser que a Bíblia nos dá um caminho para que nós possamos entender a vontade do Senhor em cada uma desses tipos de escolhas? E é para isso que eu estou gravando esse vídeo para você aqui hoje. Eu quero te ajudar a entender a vontade de Deus, porque essa é a ordem do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo nos fala que nós devemos entender a vontade do Senhor. A vontade dele já foi revelada na palavra. O que nós precisamos saber é como essa vontade se aplica a cada uma das nossas decisões aí no nosso dia a dia. Em Provérbios capítulo 3, nos versos 5 e 6, Salomão nos fala que nós devemos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. O que significa isso? Em todas as decisões que eu e você precisamos tomar em tudo o que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos pensar assim, bom, peraí, será que isso é agradável ao Senhor? Qual é a vontade de Deus para essa decisão que nós precisamos tomar? E a verdade é que muitas vezes nós não queremos saber a vontade de Deus. Nós só queremos ali que o Senhor confirmasse aquilo que o nosso coração deseja e que Ele garantisse que aquela escolha fosse dar certo. Estou mentindo? É ou não é verdade? Que muitas vezes você faz diversos propósitos com o Senhor e mesmo quando essa suposta prova que você faz com Deus dá errado, você continua insistindo e propondo novas provas até que aquilo dê certo e você fala, olha, o Senhor confirmou. E a verdade é que Deus não confirmou nada. Você agiu somente como Gideão, que fez ali aquela prova com o novelo de lã, mas que na verdade ele estava em pecado contra o Senhor. Deus já havia dado a direção, mas num ato de pecado, num ato de dúvida, ele propôs aquela prova diante de Deus. A verdade é que o nosso coração muitas vezes ele se encontra, por exemplo, como o coração de Balaão, que foi tentado ali pelas recompensas do rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão, sabendo da vontade de Deus, continuou perguntando para Deus por várias ocasiões se ele poderia amaldiçoar o povo de Israel, não porque ele queria saber a vontade de Deus, mas simplesmente porque ele queria as recompensas, as riquezas que Balaque havia proposto para ele. Balaão estava tão cego que foi necessário que Deus usasse uma mula para falar com ele. E talvez hoje Deus esteja usando essa mulinha aqui para falar com você. Então vamos entender o que o Senhor fala sobre a vontade dele para as nossas vidas? Vamos entender como é que a Bíblia nos ajuda a tomar decisões? Em João capítulo 6, no verso 40, Jesus diz que a vontade do Pai é que todo aquele que for exposto a Ele, Jesus Cristo, creia e tenha salvação para a vida eterna. Então a primeira coisa que eu preciso entender, e você também precisa entender sobre a vontade de Deus, é que muitas vezes, algumas situações dolorosas que nós vivemos, é sim vontade de Deus para mim e para a sua vida, para fazer com que eu e você venhamos a buscar a Cristo, conhecer a Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados e sermos salvos. Eu lembro que recentemente, aí há um ano atrás, graças a Deus, já cristão, já pastor, mas eu quero usar isso só para te dar um exemplo, Deus usou a vida da minha filha com 2 dias de vida, internada ali no CTI com uma hemorragia muito grave, para me fazer ir mais profundo nele, para me fazer amadurecer mais na fé, buscar a Ele, desejar mais a Ele. Então, muitas vezes, a providência do Senhor, a vontade dele, vai se revelar dolorosa para as nossas vidas. Muitas pessoas têm a sensação, que é oriundo de um ensino errado, que Deus só quer coisas boas para a nossa vida. Tudo posso naquele que nos fortalece, né? Quem nunca citou esse versículo da maneira errada? Paulo ali não está falando que ele pode fazer tudo que o coração dele se propôs para vencer na vida. Mas Paulo está falando que ele pode passar todos os tipos de aflições, todos os tipos de sofrimento nessa terra, todos os tipos de dores pelo Evangelho, porque Deus o fortalece. Então sim, muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida pode envolver sofrimento. Tiago capítulo 1 fala que nós devemos nos alegrar em todos os tipos de provação, porque a provação da nossa fé produz perseverança. É por meio da provação que muitas vezes Deus manifesta a sua vontade para fazer com que nós venhamos a buscar a Ele, para fazer com que muitas vezes eu e você não abandonemos a presença dEle, e para fazer muitas vezes ainda que eu e você sejamos conformados a Cristo. Agora, partindo para uma questão talvez um pouco mais prática para as decisões do nosso dia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é a nossa santificação e que nós venhamos a nos abster da prostituição. Então, de uma maneira bem prática, o que Paulo está querendo ensinar para mim e para você? As suas decisões, os seus grupos de amizade, o seu trabalho, o seu namoro, ele tem cooperado para a sua santificação? As experiências que você tem vivenciado, aquilo que você tanto tem orado a Deus para que Ele te conceda, para que Ele te abençoe, para que Deus revele a resposta se aquele namoro, se aquele emprego, se aquela viagem, se aquela faculdade é segundo a vontade dEle. Essa escolha, ela vai cooperar para a sua santificação? Ela vai te aproximar mais de Deus? Ela vai te ajudar a buscar mais o Senhor? Ou ela vai te levar para um local de pornografia, de mentira, de brincadeiras imorais? Ela vai, por exemplo, aquele emprego que vai privar o seu tempo de ir à igreja, de servir a igreja, de fazer um culto doméstico com a sua família em casa. Ela vai roubar o seu tempo de estar ali apacentando o seu filho, apacentando a sua esposa dentro de casa. A vontade do Senhor ela é clara, a nossa santificação e que nós venhamos a nos abster da prostituição. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa, quando nós começamos a namorar, a minha esposa foi uma providência de Deus para a minha vida. Deus usou essa mulher para me ensinar a desejar mais oração.
Eu lembro que eu vim de um contexto em que eu tinha acabado de me converter verdadeiramente, e Deus usou a minha esposa para cooperar com a minha santificação. Nós orávamos ali diversas vezes, todos os dias, várias orações ao longo do dia, todos os dias. Vivíamos fazendo jejum juntos, buscando a presença do Senhor, buscando a vontade do Senhor, lendo Bíblia, aprendendo a palavra de Deus. Então a vida da minha esposa, que na ocasião era minha namorada, foi usada pelo Senhor para me conduzir à santificação. Eu deixo um recado para você, jovem que está me vendo, casal de jovens que está me vendo, ou até mesmo já de adultos formados. Esse relacionamento que você tem se envolvido, ele tem produzido santificação na sua vida? Tem sido um instrumento nas mãos de Deus para te santificar, para te fazer mais parecido com Jesus? Às vezes você tem orado com essa pessoa, buscado aí a direção de Deus, a vontade de Deus, se é para você ficar junto com essa mulher, ou você, mulher, ficar junto com esse rapaz. Mas esse namoro está todo errado. É apenas imoralidade sexual, são brigas, são palavras de baixo calão. Vocês passam mais tempo buscando coisas da terra, ficando aí no celular, se divertindo com coisas seculares do que orando, do que sentando, lendo a Bíblia juntos. Será mesmo que esse namoro é vontade de Deus? Ou você que está insistindo em algo que claramente não é vontade do Senhor? Então, de maneira bem prática, como disse ali em Provérbios capítulo 3, no verso 5 e 6, considere o Senhor em todos os seus caminhos. Considere o Senhor aí no seu emprego. Considere o Senhor no seu namoro, nas suas amizades. Será que essas amizades elas têm cooperado para a sua santificação? Será que a escolha dessa faculdade ela vai cooperar para a sua santificação verdadeiramente? Ou você está fazendo ali apenas focado no dinheiro que você vai ganhar, na influência, no status social que você vai ter, no poder que você vai ter diante da sociedade? Considere o Senhor nos seus caminhos. A vontade de Deus é clara, nós precisamos apenas entender essa vontade. Em lugar nenhum na Bíblia nós somos instruídos a buscar uma revelação secreta. Deus ele não esconde a vontade dele para ninguém, não pelo menos relacionada à nossa santificação, à nossa redenção, à nossa conformação a Cristo. Então para de ficar buscando profeta, fazer prova com Deus, basta que você abra a palavra de Deus, que vai estar lá, a vontade do Senhor soberana e revelada para você lá. Basta que você busque o Senhor para entender essa vontade. Então a primeira coisa para saber se algo é da vontade de Deus, está te santificando? Vai te ajudar a ser mais santo? Vai te ajudar a abster da prostituição, da imoralidade, dos pecados dessa terra? Então é vontade de Deus. Agora, se a resposta for negativa, certamente não é vontade de Deus para a sua vida. Avançando um pouco mais, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é que nós venhamos a dar graças por todas as coisas. Lembra que eu falei aqui daquela providência que às vezes machuca, aquela providência que é dolorosa? Até sobre essa providência, Deus quer que nós venhamos a ser gratos. Eu lembro de uma ocasião em que eu passei uma situação bastante difícil na minha vida e dia após dia Deus foi me ensinando a ser grato. Enquanto as coisas estavam boas, eu pregava para todo mundo, eu falava para todo mundo, eu era grato. Mas bastou que as coisas piorassem e eu ficasse ali dolorosas para o meu coração. E eu comecei às vezes ali a entristecer o meu coração, talvez ali, não me lembro, mas se cheguei até mesmo a murmurar, falhar contra o Senhor. Então a vontade de Deus é que nós venhamos a ser gratos. Se hoje você se encontra numa situação, entre aspas, inferior àquilo que um dia você almejou, que você sonhou, que você pensou que poderia ser, seja grato a Deus, sabendo que Ele pode entrar com uma providência na sua vida ou pode estar usando aquela situação para te conformar a Cristo. Eu costumo dizer que eu e você não sabemos o que tem atrás da porta do nosso quarto, mas Deus já viu o final da história e Ele vai usar todas as coisas para fazer com que eu e você sejamos conformados a Cristo. Então seja grato. É vontade de Deus que nós sejamos gratos em todos os tipos de situação. Avançando um pouquinho mais, em 1 Pedro 2,15, o apóstolo nos ensina que a vontade do Senhor é que nós venhamos a fazer o bem para tapar a boca daquelas pessoas que são insensatas. O que isso quer dizer? Que nós devemos viver uma vida que seja pautada pelo Evangelho de Cristo. Muitas vezes, nós nos vemos diante de situações que nós temos ali, fazer o bem vai infligir uma perda pessoal para as nossas vidas. Mas o procedimento cristão, ele deve buscar a glória de Deus, ele deve buscar o testemunho santo, o testemunho de Cristo, para que por meio das nossas vidas, os insensatos sejam calados, aquelas pessoas que nos acusam de fazer o mal, elas sejam silenciadas, e o nosso caráter, o nosso testemunho coopere para a glória de Deus. Olha para você ver, a vontade de Deus revelada em vários textos bíblicos que eu trouxe para você aqui. O escritor bíblico é claro em dizer, a vontade do Senhor é isso, a vontade do Senhor é aquilo, a vontade do Senhor é aquilo outro. E aí nós muitas vezes fazendo prova com Deus, buscando profetas, eu sempre vou dizer isso, meu irmão. A Bíblia tem resposta para todas as coisas que você precisa. Pode ser que a Bíblia não fale se você vai fazer a faculdade de medicina ou de direito, se você vai casar com o João ou com o José, ou se você vai ter um carro sedã ou SUV. Mas certamente a Bíblia traz todas as respostas para que você, com base nos princípios bíblicos, com base na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, você entenda a vontade de Deus e tome decisões ali o mais assertivas possíveis. Nós não podemos dizer que nós não conhecemos a vontade de Deus ou que nós não sabemos a vontade de Deus, porque ela está revelada, o que nós precisamos fazer é entender, e a verdade é que muitas vezes nós temos preguiça de abrir a Bíblia e procurar. E muitas vezes fazemos ali como Gideão ou como Balaão, que ficam inseguros ou que têm um desejo no coração ali que a gente só quer confirmação de Deus. Então a vontade do Senhor é essa, que você viva de uma maneira condizente com o Evangelho. Considere, Provérbios capítulo 3, vamos lá de novo, verso 6, considere Cristo em todos os seus caminhos.
as obras que você tem feito, a maneira como você tem agido no seu serviço, no seu grupo de amizade, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus colegas, as suas escolhas, elas têm considerado Cristo? As pessoas vão ver Cristo por meio da sua decisão? Isso é viver segundo a vontade de Deus. Isso é entender a vontade de Deus, meu irmão. Cristo tem sido o alvo das suas escolhas. A glória de Cristo tem sido o alvo das suas escolhas. A santificação, o viver de uma maneira grata, viver por meio de boas obras, fazendo boas obras para que as pessoas te vejam. Então até mesmo João capítulo 6, verso 40, lembra que eu disse que a vontade de Deus é que todo aquele que ver Cristo, creia nele e seja salvo? Você tem sido um instrumento que tem possibilitado outras pessoas de ver Cristo através da sua vida para que elas sejam salvas? Ser cristão muitas vezes é abrir mão das nossas vontades, ou grande parte das vezes é abrir mão das nossas vontades particulares. Ah, pastor, mas eu tenho direito a fazer isso e aquilo. Meu irmão, cristianismo verdadeiro, muitas vezes nós devemos abrir mão de coisas que nós temos direito para viver segundo a vontade de Deus, renunciando a coisas que nós temos direito, para que outras pessoas recebam um testemunho piedoso da nossa parte, vejam Cristo em nós e se sintam interessadas pelo Evangelho de Jesus. Você precisa compreender isso, porque você vai se deparar com situações que você vai ficar na dúvida. Mas faça a pergunta para o seu coração, isso vai glorificar a Deus? Viver dessa forma, fazer essa escolha, vai glorificar a Deus? E por fim, eu cito para você Tiago capítulo 1, verso 18. O escritor ele nos ensina que Deus nos gerou para que nós sejamos primícias da sua criação, ou seja, a melhor parte da sua criação em Cristo. Nós temos nos portado como um povo santo verdadeiramente, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que foi comprado por Cristo com seu sangue, consagrado a Deus, separado a Deus. É fato que a vontade de Deus é revelada, meu irmão. Depois desse vídeo, de tudo que eu falei com você aqui, você nunca mais vai poder dizer, eu não sei a vontade de Deus para tal escolha. Se você considerar todas essas coisas e, por fim, considerar que você foi comprado por Cristo, que você é um escravo de Cristo, que eu e você agora temos um coração voltado para glorificar a Cristo. Se você considerar Cristo em todos os seus caminhos, você certamente vai tomar decisões aí o mais próximo possível da perfeição. Nós vamos errar muito, sim, porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes, como eu disse, Deus vai usar situações dolorosas para nos aproximar mais dele, amadurecer mais nele. Mas até mesmo nessas situações, nós vamos cumprir a vontade de Deus, que é ser gratos. Então considere todas essas coisas. Silencie a boca do seu coração. A Bíblia nos ensina claramente que o coração do homem ele é enganoso e nós devemos guardar esse coração. A partir do momento em que você cogitar, analisar e entender cada uma dessas coisas e tomar decisões baseadas em tudo que eu falei com você aqui nesse vídeo, certamente você vai estar tomando decisões segundo a vontade de Deus. Amém? Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa aqui nos comentários também o que você entende sobre a vontade de Deus, se você tem conseguido tomar decisões assertivas segundo a vontade de Deus. E por favor, envie esse vídeo aí nos grupos da sua igreja, nos grupos da sua família, porque existem pessoas que precisam ouvir isso. Existem jovens que estão à beira do casamento, existem famílias que estão acabando porque não têm tomado decisões conforme a nova criação em Cristo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo porque você nos ajuda muito a proclamar o Evangelho de Cristo, tá bom? Que Deus continue te abençoando e se assim for da vontade do nosso Senhor, nós nos vemos até a próxima.